Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Com a graça de Deus e de Jesus, eu vou melhor do que eu posso merecer. Nós estamos sempre ganhando um bocadinho a mais de Deus, não é mesmo? Ele está sempre nos abençoando, até mesmo quando nós acreditamos que nós estamos sós, que nós estamos sozinhos, que a dificuldade é maior do que a nossa fé, que os nossos passos estão vacilantes. Mesmo nesse instante, Ele acredita em nós, Ele confia em nós, Ele conta com nós. Na manhã de hoje, nós vamos falar sobre um tema que diz assim: Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. E nesse parágrafo, Nicolai, ele inicia dizendo assim: nem quem tem o poder, a riqueza e a juventude pode deter nesse mundo a felicidade. Eu vou começar da minha moda. Não vou contestar o Evangelho, porque o Evangelho é incontestável. Mas eu vou dizer assim, usando mesmo o livro de Kardec, mas usando a Gênesis, o capítulo 2, o item 15, nos diz assim: a felicidade está aonde os espíritos desejarem que ela esteja, mas ela não está no meio em que nós vivemos. Ou seja, nós espíritos reencarnados, espíritos desencarnados, colocamos a felicidade aonde desejarmos. No entanto, ela não está para o meio. Nossa, Tânia, mas não entendi. A felicidade é deste mundo ou a felicidade não é deste mundo? Ela está para nós ou ela não está para nós? Vai depender da maneira como nós encaramos a vida. Se nós acreditarmos que a felicidade ela está porque nós desejamos um serviço novo, porque nós queremos trocar o carro, nós queremos nos mudar, nós almejamos aquele fogão, aquele sapato, o aspirador. Se nós colocarmos nas pessoas e nas coisas a nossa felicidade, ela vai ser muito passageira. Porque muitas vezes, principalmente os amantes, eles depositam no outro a felicidade da vida. O outro tem função de me fazer feliz. O outro tem função de me fazer alegre. E se eu estou bem é porque o outro está bem. Mas se o outro não estiver bem, eu não estou bem. Então, quando nós colocamos a nossa felicidade no ombro do outro e colocamos nos bens transitórios da terra, nós vamos ser infelizes. E está certo Nicolai, quando ele afirma no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade não será deste mundo e nem tampouco do plano espiritual, porque ela não se encontra em nossos corações. Agora, se nós colocarmos a felicidade como um agradecimento pela vida, como a razão das nossas vidas, mas a felicidade que ela pulsa dentro da nossa alma, a felicidade que nos faz estar bem, então nós ficamos os espíritos da verdade, que na Gênesis de Kardec, no capítulo 2, no item 15, diz que a felicidade está onde nós desejamos estar. Então nós vamos discorrer um pouquinho a respeito da felicidade não é deste mundo, na manhã de hoje. Os livros que eu usei para preparar essa palestra de hoje: Evangelho segundo o Espiritismo, que é de onde nós retiramos o nosso tema, a Gênesis, Livro dos Espíritos e também a Boa Nova de Humberto de Campos. Nós vamos permear por esse livro. Inclusive, trago para vós uma passagem de Humberto de Campos que fala de nossa querida Maria de Magdala. Eu acredito que ela encerra tudo aquilo que nós acreditávamos que era importante para sermos felizes. Maria de Magdala era uma jovem judia que tinha nascido na cidade de Magdala. O nome dela, na verdade, era Miriam, mas Miriam, traduzido do hebraico, significa para nós Maria. Ela vinha de uma família muito rica, ela veio agraciada pela beleza, era uma mulher muito bela, era uma mulher rica, e ela se tornou-se uma grande prostituta. Ela tinha tudo o que ela poderia desejar. Ela tinha beleza, ela tinha juventude, ela tinha poder. Porque quando você traz a prova da beleza ou a prova da riqueza, automaticamente você tem poder. É por isso que no nosso país nós escutamos sempre assim: você sabe com quem você está falando? Porque as pessoas acreditam que os títulos são importantes.
Então as pessoas se impõem atrás daquilo que elas conseguiram como empréstimos divino de Cristo. Então ela era uma mulher muito cobiçada e ela tinha todos que ela desejava, os sacerdotes, os fariseus, os grandes comerciantes, os romanos, os judeus, pessoas de alta, todos se curvavam aos pés de Maria de Magdala. E um dia ela sai, toda linda, exuberante, aquele perfume, aquela beleza, e ela começa a andar pela cidade de Cafarnaum. E naquele dia estava marcado pelo tempo de Deus, nosso Pai, o encontro dela com Jesus. E ela ali, no mundo dela, totalmente desligada do Evangelho, nem pensando no carpinteiro, ela ouve de longe uma voz suave. E ela busca aquela voz. De onde vem? Era de um homem alto, muito belo, os olhos tão azuis quanto da mãe, o cabelo descia ao ombro, na cor de vinho tinto, não se tem mais hoje, esse DNA, essa pigmentação. Mas ele tinha essa cor de cabelo, a barba espessa, era um homem forte para a época, porque não podemos lembrar que Jesus trabalhou na carpintaria com seu pai até uns 30 anos. Era belo, e ela olha Jesus com um olhar de cobiça. Se ela tinha tantos, ela podia ter ele também. Se tantos tinham passado pela cama dela, Jesus também poderia passar. E ela, aquela mulher austera, acreditando que ela era dona de tudo e que ela poderia ter tudo, ela começa a se interessar por Jesus. E Jesus já conhece o coração de Maria de Magdala. E ele aguarda esse encontro. E esse encontro vai se dar na casa de Simão, porque Simão desejava testar Jesus. Então o que Simão faz? Ele convida Jesus para uma refeição. Só que ele não entrega a Jesus a água para que Jesus pudesse lavar as mãos e os pés. Ele não entrega para Jesus uma toalha de linho para que ele pudesse secar. E ele entrega a todos os seus convidados, menos a Jesus. E Jesus não se faz de inconveniente. Pega o pão e reparte. E os outros convidados diz assim, convidados esses que estavam com a intenção também de saber o que Jesus ia fazer para ir contar o sinédrio. Como que pode um homem cortar o pão com a mão sem ter lavado? Jesus diz, o que é impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque o que entra pela boca vai para os lugares escusos, mas o que sai da boca sai pelo coração. Então, em dado momento, em meio àquela refeição, Maria de Magdala invade a casa de Simão. Ela não era convidada, mas tampouco esperou o convite ou pediu licença. Ela acreditando que ela tinha tudo às suas mãos, poder e riqueza, que ela podia ir e vir. Simplesmente ela invade a casa de Simão Pedro, olha para todos com aquele olhar arrogante de desdém, como quem diz, vocês são todos uns lixos. Passa por todos e vai buscar Jesus que estava discretamente no canto. E Jesus olha para Ana Maria. E quando os olhos de Jesus encontram os olhos daquela mulher de vida, o coração dela, naquele exato momento, se converte ao cristianismo. Não precisou Jesus falar, ele só olhou. Naquele silêncio daquele olhar, essa mulher vendo que Jesus comia sem ter se lavado, porque os pés estavam sujos. Jesus andava descalço. Ter sandálias de couro naquela época era um luxo. E hoje nós reclamamos porque não temos tudo o que queremos. Então, ela olhando os pés daquele homem, verificando que ele estava ali sem ter sido se lavado, ela busca um vaso, coloca água limpa, lava os pés e as mãos de Jesus, vai enxugando com seus próprios cabelos,
tira do pescoço um vidrinho de perfume que toda mulher rica carregava e coloca aos pés de Jesus e beija as suas mãos. E aí aquela multidão que estava ali dentro da casa de Simão Pedro se revolta e diz assim: como é que o Senhor pode deixar que uma prostituta, uma mulher da vida, faça isso com o Senhor? E ele diz assim: para de hipocrisia, Simão. Você me convida na sua casa para me testar. Você não me deu água para lavar as mãos nem os pés. Me fez comer sujo. E agora quando chega essa mulher e caridosamente lava as minhas mãos e os meus pés, você acha errado? Vá, minha filha. O pecado já não está mais com você. Porque eu lhe absolvo de todo o pecado. Naquele exato momento, Jesus estava dizendo assim: não importa qual foi a sua vida até agora. Não importa o que você fez nas outras reencarnações. A partir de agora, é um novo começo. A partir de agora, você vai entender o que significa a palavra felicidade. Porque a felicidade, ela está nos corações dos amantes do Cristo. A felicidade está dentro de cada um de nós. Não está nas coisas materiais. E essa mulher volta para sua casa em Cafarnaum. Se desfaz de tudo. Entrega tudo aos seus criados. Pega a roupa mais simples que tinha de uma criada e sai atrás de Jesus. Ela deseja ouvi-lo. Ela deseja estar com ele. O riqueza, o poder, a família importante que ela veio, a prostituta que ela era, não é mais. E ela transforma o nome dela. De Maria de Magdala, ela passa a se chamar Maria de Madalena. E ela é a mulher que está ali com Cristo durante todo aquele percurso do Calvário. Ela é forte o suficiente para estar com ele. Ela não deixa ele um só momento. E é por isso que quando Jesus, depois de 3 dias, aparece no seu corpo espiritual, ele aparece para Maria Madalena, que era a antiga Maria de Magdala. Porque ela vivenciou o pecado, mas ela se libertou dele. E quando Jesus deixa o corpo físico, volta para o plano espiritual, em perispírito, ela começa a perguntar para os discípulos se alguém poderia ir e levar ela. Mas os discípulos não dizem que não. Que ela já tinha sido uma vida pregressa. Que sabe muito bem quem era ela. Então que eles não iam levá-la. Discípulos de Jesus, conhecedores do ensinamento de Jesus, não tinha ainda se envergado ao cristianismo. Ela bate de porta em porta. Ela procura ser vista como doméstica, como serva, mas ninguém quer. Manda ela voltar a se prostituir. Porque como ela ainda é bela, como ela ainda é jovem, com certeza muitos homens estão esperando por ela. Mas ela disse não. Jesus me convidou a uma nova vida. E ela senta na praia de Cafarnaum. E 10 leprosos chegam e perguntam para ela: aonde devemos encontrar o carpinteiro que cura? E ela diz: chegaste tarde demais. O carpinteiro já se foi. Mas ela começa a falar de Jesus. E quando aqueles homens voltam para o Vale dos Leprosos, ela decide com eles. E é no Vale dos Leprosos que Maria de Magdala, a Maria de Madalena, ela passa toda a sua reencarnação. Até que no último instante, quando ela pede para eles, também infectada pela lepra, para que eles pudessem fazer a gentileza de levar ela até Maria, a mãe de Jesus. Ela queria ver Maria, ela queria conversar com Maria antes de deixar a vida física. Ela acaba desencarnando no mesmo lugar onde ela encontrou os 10 leprosos, à beira da praia de Cafarnaum, há vários anos atrás. Então, há décadas atrás. E o que ocorre? Jesus ele escala. E disse para ela assim: eu não te disse que a porta seria estreita, mas o caminho lhe seria feliz. Ele vem buscar Maria de Madalena. Ela reencarna as outras vezes, como nos diz Humberto de Campos. E essa última reencarnação é como Teresa de Ávila, a doutora da igreja. Hoje, ela e tantos outros não estão no céu que a gente idealiza, num plano espiritual superior, a tal ponto que nós não conseguimos alcançar. Estão perto de nós aqui na Terra, nos fazendo entender que a felicidade, ela habita as nossas almas. Aqui nós estamos para progresso. Tem gente que diz assim: nós viemos aqui para pagar dívidas, para pagar karma, alto lá. Trazemos apenas 20% das nossas encarnações passadas.
Os outros 80 é Constituição 10. No Livro dos Espíritos, na questão 132 e na questão 133, Kardec pergunta aos espíritos da verdade: o que faz o espírito na terra, se não é então para que seja feliz? E os espíritos respondem: o espírito da terra está aqui para progredir, está aqui para a evolução. Muitas são as vezes que nós precisamos ainda da dor. A dor não é lei, mas é o remédio que nos faz despertar. Às vezes é a passagem de um ente querido, é a doença que nos chega, é o desemprego que bate a porta, é a dificuldade financeira, é a desavença entre os familiares, é a droga, é o álcool, é o sexo em descarrego. Porque infelizmente as más paixões ainda conduzem os corações dos homens. Ainda agora nós estamos em meio ao carnaval e tem muitas pessoas muito felizes, enchendo a cara de cerveja, de álcool, de drogas, porque é carnaval, eu tenho direito de me extravasar. E Dr. Bezerra de Menezes, ele diz assim, que o carnaval nada mais é do que uma festa primitiva, bárbara, que ainda assim habita os dias de hoje. Mas como tudo está sujeito à lei do progresso, um dia desaparecerá da terra. Porque nós achamos que esses 4 dias é dia de libertinagem. Pode beber, pode fumar, pode usar droga, pode usar narguile, pode fazer sexo com qualquer um, pode beijar a boca de qualquer um, porque tudo nós podemos. A felicidade, ela não está na libertinagem. E eu achei muito interessante esses dias, na quinta-feira eu vi um texto escrito por uma moça chamada Adriana, até publicado pela editora do Fox. E eu fiquei assim um pouco entristecida, porque até então me parecia uma editora muito séria. Até então. Aonde diz assim, que os espíritos, eles estão junto conosco no carnaval. Que não tem nada de mal nós sairmos para curtir o carnaval, e meio aquela turba, aquele barulho todo, porque nós estamos ali para servir de exemplo. E blá 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 blá. E nos comentários, então, estavam assim. Então eu posso ir sem culpa. Então eu vou com tranquilidade. São só 4 dias mesmo, depois eu volto para a doutrina espírita. Temos que tomar muito cuidado nessa época que a Terra transita da noite para o dia. O que nós chamamos de transição planetária. As trevas estão em toda parte. O carnaval ainda hoje, segundo André Luiz, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, e também no livro, No Limiar da Loucura, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do Espírito Filomeno de Miranda, nos diz que ainda é uma festa pagã, que ainda agora é uma festa desvairada. E se olharmos espiritualmente, a terra é tomada por uma grande nuvem escura, aonde o Dr. Bezerra pede encarecidamente para que todas as casas religiosas, independente de que religião seja, trabalhem no carnaval, em prol desses espíritos, que muitas vezes acabam voltando de forma violenta, em prol desses espíritos que estão vampirizando aqueles que estão aqui nessa grande festa, em prol desses espíritos que ainda não despertaram para a verdadeira felicidade. Então que tenhamos cuidado. Nem tudo que nos é lícito, como dizia Paulo, nós devemos fazer. Nos convém, como ele mesmo diz. Temos que nos atentar com o que vemos nas redes. Agora, ultimamente, só se fala de dengue, chikungunhas e vírus de não sei das quantos. Que é uns nomes que até é aterrorizante. E aí fala assim, meu Deus do céu, eu estou grávida. Começa aquele pânico. Meu filho não pode nascer com a doença que o cérebro não desenvolve. E eu virei para minha cunhada e disse assim para ela que está grávida. Eu nasci sem nenhuma deficiência, hoje estou deficiente. Qual o problema? Não, Tânia, mas o cérebro da criança não se forma. Eu falei, e? Vamos entender uma coisa. Se Jesus disse para nós que na terra seria implantado o seu reino, claro que não vai ser só nesse mundo físico que habitamos. Vai ser implantado em toda parte, física e extrafísica. Dessa forma, as regiões umbralinas mais densas, aquela que a nossa mente nem sequer permite imaginar,
Mas se nós lermos o livro de Libertação de André Luiz, vamos ter aí uma boa imagem do que eu estou falando agora, um bom esclarecimento. Estão sendo limpos. Esses espíritos que foragozes, arrogantes, autoritários, tiveram grandes cargos, levaram a humanidade ao precipício, também estão voltando. E muitos desses espíritos não podem ter um corpo sadios. Mas por que, Tânia? Deus pune? Não. A consciência não nos permite ter um corpo sadio, porque sabemos que voltaremos a cometer os mesmos crimes hediondos que nós já fizemos. Então pensa conosco. Esses espíritos que estiveram aqui alguns anos atrás, alguns séculos, e que fizeram muita maldade, precisa voltar. E nesse instante, a espiritualidade se utiliza desse vírus para que possa reencarnar esses espíritos, somatizando a ciência com a religião. Todas as crianças que estão nascendo assim, então eles são algozes? Não. A doutrina dos espíritos não usa a totalidade. Podemos sempre falar parcialmente, mas podemos dizer que cada um tem aquilo que lhe é merecido. Que ninguém passa pelaquilo que não precisa. E que nós temos o corpo que necessitamos para o aprimoramento espiritual. E se no nosso corpo tiver algum entrave, melhor que seja assim. Porque Jesus mesmo disse, se o seu olho ou a sua mão for motivo de escândalo, cortai e jogai fora. Lançai bem longe. Ou seja, se eu não posso ter um corpo com todas as características físicas sadias, é porque eu necessito, mais uma vez, me reintegrar com as leis divinas. Não é a primeira vez que estamos aqui e tampouco será a última. Mas nesse momento, nós estamos aqui com uma grande missão. A missão de cuidar de nós mesmos. Porque muitas vezes, quando se fala em missão, nós ficamos pensando assim, nossa, Tânia, então o que é que eu posso fazer pelo próximo? O que é que eu posso fazer pela minha mãe? O que é que eu posso fazer pelo meu pai? Pode fazer todas as regras que o amor deixar. No entanto, faça depois que aprender a amar. Ninguém dá para o outro aquilo que não tem. Ninguém entrega aquilo que não pode. Mas permita o outro seguir o caminho que lhe convém. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que nos reencontrar com Jesus. Aquele olhar que ele deu a Maria de Magdala, que a transformou em Maria de Madalena, é o olhar que também será dado a cada um de nós. Então nós temos uma grande missão na hora que a Terra transita de uma hora para outra. Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos. Agradecer pela vida, esse dom especial que Deus nos deu. Algumas pessoas adoram levantar reclamando. E reclama absolutamente de tudo. Nada está bom, nada é suficiente. E sempre a grama do quintal do vizinho é melhor que a minha. Nós queremos tudo que o outro tem. Só não queremos passar pelas dores que ele passa. Nós almejamos tudo que vemos, mas não sabemos que aquilo que estamos vendo de verdade é realidade. Porque ainda hoje as aparências e as máscaras estão por toda parte. Onde o pior tráfico não é o tráfico de drogas, nem de arma e nem de pessoas. É o tráfico de mentira que ainda gera o planeta Terra. As pessoas vivem de aparência. De tal forma que no Facebook todo mundo é feliz. De tal forma que no Facebook nós temos mensagens lindas. Mas é uma pena que nós não usamos isso para nós mesmos. É uma pena que nós simplesmente usamos de uma imagem que muitas vezes a gente sabe que não é verdadeira. Quantas não são as vezes que da nossa boca sai a palavra, está tudo bem, mas nós sabemos que nós estamos precisando de copo. Nós sabemos que nós estamos precisando de alguma coisa a mais. Mas nós não dizemos, nós não falamos. Porque nós estamos acostumados a nos fazer de forte. E nós acreditamos que ser forte é nunca esmorecer. E nós passamos essa página adiante. Olhamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos e nos colocamos como um super-herói. E sabe qual que é a tristeza da vida? É que quando eles crescem, eles descobrem que a gente não é tão herói assim. E que nós somos alguém tanto quanto ele.
que recebeu a incumbência de receber nos nossos braços, mas que estamos tentando aprender. Não tem manual de instruções para a vida. Não tem cartilha, não tem roteiro. Todos os dias eu preciso. Muito felizes com aquilo que temos. Almejamos e conquistamos, mesmo sabendo que depois perde um encanto. Ainda lembro que alguns dias atrás, no ano passado, eu estava louca por uma geladeira nova. Endoidei. Eu queria, porque eu queria a bendita da geladeira Brastemp Active. Não medi esforço. Graças à crise, ficou mais fácil. Perdeu o encanto. Eu queria, porque eu queria uma televisão muito grande para mim poder enxergar. Não medi esforços. Minha mãe comprou. Eu não sentei ainda naquela sala para poder assistir. Eu quero tanto tal coisa, mas depois que eu tenho, perde a graça. Nós queremos ter a posse. Na verdade, o que nos importa ainda hoje é a posse. Mas a posse passa pelas nossas mãos. Não é em questão, eu quero, porque eu quero ter o prazer. Não, eu quero ter a posse de tal coisa. Eu quero ter a posse do carro novo, eu quero ter a posse de uma nova moradia, eu quero ter a posse. E depois disso, tudo perde o encanto. Então, nós temos que entender o que nos faz feliz, para não colocar em cima dessas coisas. Me lembro que alguns meses atrás, antes de ser liberada para a cirurgia, a psicóloga olhou para mim e disse assim: comer te faz feliz? E eu dei uma gargalhada, ri bastante naquele momento, olhei para ela e falei assim: eu sou muito feliz quando eu toco, mas eu não posso tocar todos os dias. Eu sou muito feliz quando eu fico com as minhas sobrinhas. No entanto, eu não fico com elas sempre. Eu sou muito feliz quando eu escrevo, mas eu não escrevo todos os dias. Eu sou muito feliz por estar com a minha mãe, mas ela também tem as funções dela. Eu estou feliz a cada momento com um motivo, como eu falei para ela. Mas não posso dizer que fazer eu comer me faz feliz. Porque a felicidade, ela consiste de alguns instantes. A felicidade, ela nunca é 100%. A felicidade, ela nunca é todo instante, todos os dias. Ninguém levanta todos os dias gritando e dizendo: bom dia, eu estou feliz. Não é assim. Tem dias que você levanta da cama empurrado. Outros dias você levanta mais entristecido. Outro dia você até acorda bem. Mas de repente, durante o dia, alguma coisa acontece, aquilo já não te deixa mais alegre. Ou seja, entendam, nós temos momentos de felicidade, nós temos momentos de tristeza, e isso é normal, isso é natural. O que não é natural é a gente ser triste sempre. Porque quando nós estamos tendo mais vazios dentro de nós, quando nós estamos mais tristes sempre, nós precisamos nos tratar, porque nós estamos com início de depressão. Quando nada mais na vida tem brilho, quando nada mais nos faz sorrir, quando sorrimos simplesmente mecanicamente, quando há um vazio na alma que não se completa nunca, precisamos de tratamento. Nós precisamos do tratamento físico, do tratamento espiritual. Nós precisamos dos médicos da terra, porque o nosso corpo é material. Então nós precisamos fazer tratamento, nós precisamos passar no psiquiatra, precisamos passar no psicólogo. Precisamos fazer algo que nos traga prazer de viver. Precisamos nos ocupar um pouco conosco. Precisamos ter uma atividade física para que o cérebro possa oxigenar. Precisamos fazer mais passeios ao ar livre. Porque não adianta nada uma pessoa que está no processo da depressão, ela simplesmente fazer passeios dentro do shopping. Meu pai vai ficar mais deprimido do que já está. Primeiro que, se for mulher, é difícil. Porque tudo que a gente vê, a gente quer comprar. O cartão de crédito não vai comportar. E aí, por si só, eu já estou triste. Se eu estou triste de novo, eu estou envolvida dentro da depressão. Porque a gente quer tudo.
Nós adoramos comprar. E não tem que vocês homens entender a cabeça da mulher. Não vão conseguir. É muito complicado. Nós temos 10 pares de sapato preto, mas mais um no guarda-roupa, sempre cai muito bem. Me lembro que na última semana minha tia virou para mim e falou assim, mais vestido, porque eu compro minha roupa pela internet por causa da deficiência. Mais vestido? Eu falei, sim. Tânia, você já passou de uns 30. Eu falei, tia Beth, eu não conto esse tipo de coisa. Mas fiquem atentos na campainha, tem mais 2 remessas para chegar. Gente, então não adianta querer ir passear no shopping, vai voltar mais deprimido. Procure os passeios ao ar livre, procure o mar, procure as cachoeiras, procure o campo. Mas procure acima de qualquer coisa, fazer aquilo que você gosta. E procure fazer o outro feliz. Porque é quando a caridade chega, tudo se transforma. Quando você se dispõe a estar ao lado do outro, sem querer receber nada em troca, a vida fica mais fácil. Dr. Bezerra de Menezes nos conta, e eu vou encerrar com ele. Dr. Bezerra de Menezes, ele nos conta assim, que quando ele deixou o corpo físico e ele retornou para o plano espiritual, chegando lá ele adormeceu. Como qualquer um de nós vamos passar por esse processo do sono. É necessário porque nós estamos mudando de um local para outro. Assim como nós, quando chegamos aqui, a gente chega um bebezinho que precisa aprender a mamar, que precisa aprender a babuciar para depois falar, engatinhar para depois andar. Quando nós desencarnamos, nós entramos no processo do sono para que seja mais fácil, para que nós possamos nos adaptar à nova vida. Ai, Tânia, mas nós somos espírita. E o espírita não tem medo da morte. O espírita pode até não ter medo da morte. Mas como eu acabei de agora, nos últimos tempos, arrumar o meu quarto, estou com alguns vestidos que não usei, não desejo desencarnar agora. Porque pensa comigo, nós comemos no mesmo lugar da mesa. Nós gostamos do mesmo lugar do sofá. Tem gente que quando viaja não usa o banheiro do outro para fazer necessidade, só para fazer xixi, porque não faz necessidade fora de casa. Pensa comigo que é tão fácil assim desencarnar. Tudo que é teu vai ficar, ou supostamente é seu. Nós estamos passando para um novo estágio, aonde ficam as malas da viagem. Vamos para a viagem ser levados. Então, Dr. Bezerra de Menezes estava no processo do sono, quando ele foi acordado por Celina. Celina é o nome da mensageira da Virgem Maria. Maria de Nazaré, ou Rosa Mística de Nazaré, como ela é chamada, quando ela chega nos lugares mais tristes para poder socorrer, ela não se faz como mãe de Jesus e nem como Nossa Senhora. Simplesmente ela usa o nome de Rosa Mística de Nazaré. Para que as pessoas, os espíritos, desencarnados, que ali vão ser socorridos, as pessoas que ali vão ser socorridas, não se sintam envergonhados de estar diante da jovem mãe de Jesus. Ela volta à forma física da jovem judia. E nesse instante, simplesmente, ela vai ao socorro. Mas são muitas vezes que ela precisa de auxílio. E quem auxilia é Celina, que nós chamamos o anjo tutelar. Celina foi chamada do Bezerra de Menezes e disse: Bezerra, Bezerra, acorde, acorde. Quando Jesus Bezerra de Menezes abre os seus olhos verdes, igual os mares da sua terra nordestina, ele disse: Celina, ela sim, acorde. E antes de Celina fazer o convite que ela tinha ido fazer em nome da Virgem Mãe, ela disse para ele: venha cá, venha ver, muitos lhe esperam. Leva ele até a janela do quarto, e neste instante, ele vê uma multidão lá embaixo. Eram muitos rostos, era muita gente, e a multidão, ela era interminável. E ele diz assim: quem são? E ela responde: todos aqueles que você fez o bem na terra, de uma maneira ou de outra. Os olhos dele se enchem de lágrima, e ele nos conta através da psicografia de Francisco Cândido Xavier,
que naquele instante, ver todos aqueles rostos, foi muito mais importante do que o convite que ele recebeu de Maria, que era para que ele habitasse regiões superiores. E ele diz assim, diz para ela que eu não estou me desfazendo desse convite, mas que eu só irei quando na terra ninguém mais chorar, quando de nenhum rosto rolar mais nenhuma lágrima. Porque enquanto um reencarnado ou desencarnado, em algum ponto do planeta Terra, físico ou extrafísico, chorar, eu, Bezerra de Menezes, fico para enxugar as lágrimas. Diz que eu não me desfaço do convite, mas por hora eu não posso ir. Uma palavra amiga é felicidade para quem pode ser consolado. O seu sorriso é felicidade para aqueles que já não sorriem mais. A sua alegria de vida é entusiasmo para aqueles que só veem a sombra. A sua fé que te motiva é exemplo para aqueles que não têm fé. A sua esperança é condução elétrica para aqueles que já não se animam mais. Amados da minha alma, Francisco Cândido Xavier um dia foi interpelado e perguntado para ele o seguinte: você não sofre? Você não chora? Você não se entristece? E ele disse: eu posso até passar por tristeza, mas não devo ser um espírito triste. O bom humor e a alegria devem conduzir a minha vida. E ele ainda acrescenta: não posso esperar como espírita que alguém venha me trazer um lenço, porque isso foge aos ensinamentos da doutrina espírita. O espírita, ele enxuga as lágrimas, chora escondido, enxuga suas lágrimas e vai atender a multidão que sofre. Temos mais do que precisamos e mais do que merecemos. Aqui não é um planeta ruim, como disse Emmanuel. Aqui é apenas uma morada, mais uma de tantas que tem no universo. Mas ela não é ruim, pois nos acolhe com muito amor e com muito respeito. Somos felizes quando olhamos para o sol e podemos ver a grandiosidade de Deus. As estrelas que cintilam no céu, elas não caem em nossas cabeças. Somos felizes quando vemos a chuva cair, mas somos tão felizes quando vemos a lua exuberante a reinar no céu estrelado. Tudo está certo dentro da lei de Deus, mas cedo ou mais tarde tudo vai se equilibrar. É só um momento, e não devemos colocar na nossa cabeça que esse momento de crise é um momento de muita tensão ou de muita tristeza. É um momento de aprendizado, onde todos estamos aqui na condição de aprendiz. No ano de 2000, uma leva de espíritos superiores reencarnaram na Terra. Dentre eles, Emmanuel. No ano de 2025, vai chegar uma outra leva. Esses espíritos vêm para corrigir aquilo que nós vemos de errado e aquilo que talvez os nossos corações ainda não entendam como erro. Esses espíritos amantes do cristianismo, da lei e da ordem, vêm cumprir os ensinamentos de Deus, nosso Pai. Confiemos, o Brasil ainda é o melhor lugar para se morar. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Vamos ter fé, meus amados. Espíritos em nome de Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Bassanufo, de Langerton e tantos outros médicos que não conhecemos o nome, transitam pela terra, cuidando de cada vírus, de cada bactéria. Tenhamos fé e esperança dentro de nossos corações. Mesmo que viemos ser assolados pelas dores da vida, sejamos compreensíveis, porque nesse instante, Jesus está conosco. Porque Ele disse: eu estarei com vós até o fim das vossas vidas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem não passar por mim, não vai ao meu Pai. Não estamos sós. Que a graça e a misericórdia de Jesus estenda sobre nós. Que a nossa rosa mística de Nazaré esteja conosco nesse momento de transição. Que as nossas preocupações possam estar diante dela, para que ela possa interceder por nós, como intercedeu diante dos noivos na boda de Canaã. Se ela se preocupou com o vinho que havia acabado, com certeza ela há de se preocupar com as dores que estão em nossa alma. Mas que sejamos convictos de que a felicidade é a melhor forma de suportar tudo. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada.